Olá, passando aqui no começo da obra para dar um recadinho rápido. O vídeo de hoje está um pouco curto, pois acabei tendo problemas no programa de edição, então precisei trocar por outro, que eu não sei mexer muito ainda. Porém, logo vai estar chegando um vídeo com mais de 1 hora. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva e comente alguma obra que você queira que eu traga. O nome da obra vai estar na descrição, fiquem com o vídeo. Escuro, vemos alguém tentando chamar mais e mais alto um tal de Daum. Então um homem acorda, todo sujo e surrado, parecendo estar muito cansado. Olhando para cima, ele pergunta o que está acontecendo. Mas então ele percebe que tem uma enorme estaca enfiada em seu corpo. Lá ele. Enquanto outras por pouco não estão enfiadas também. Olhando para cima, ele se vê em um enorme buraco. No topo do buraco, 4 figuras, 3 humanos e um coelho de cartola que flutuava no ar. Então o coelho, rindo, diz que o efeito da sétima armadilha é incrível e que tinha uma surpresinha esperando ele lá embaixo, enquanto um dos homens diz que aquilo era loucura e que seria bom se ele tivesse falado sobre aquele tipo de coisa logo. Um homem que carrega um arco diz para o Seongu, o homem de cabelos longos e roupa verde, que eles não têm tempo a perder, pois algo está logo atrás deles. O Seongu pensa que aquilo é uma droga, então se virando, pede desculpas ao Daum. O Daum pensa se então vai ser daquela forma que ele vai morrer, segurando a estaca e fazendo força. Ele consegue finalmente tirá-la de dentro dele. Sangrando e se segurando, ele grita: "Porra!" Pensa que sua visão está ficando borrada e que ele perdeu muito sangue. Então ele pensa que aquela situação não parece real para ele. Na verdade, aquela situação não parece real desde o começo, desde que eles foram invocados para aquele mundo. Observando o Prota andando pela rua com o celular na mão, ele conta que 1 mês atrás foi quando eles foram invocados para aquele mundo desconhecido, chamado de Dungeon, sem nenhum motivo. Então ele fica confuso enquanto uma luz azul começa a cercá-lo. Ele se pergunta o que está vendo enquanto seu celular é desmaterializado bem na sua mão. E o brilho azul começa a ficar mais e mais forte, até que cobre o Prota por completo. Então vemos aquele brilho azul aparecer no meio de uma floresta e o Daum sendo teletransportado para aquele lugar. E em volta dele, um monte de pessoas. Um homem de óculos diz que chegou mais um e pergunta o que diabos está acontecendo. Outra pessoa pergunta se aquilo é algum tipo de hipnose colegial ou algo do tipo. Também vemos o Seongu no meio das pessoas. O Prota, confuso, pensa que lugar é aquele e por que tem tanta gente lá. Vemos um CLT dizendo que estava no caminho de uma entrevista de emprego e o Nerdola dizendo que o GPS do celular também não funciona, além de uma multidão confusa. Ouvindo uma voz os dando boas-vindas à dungeon. O Prota se vira para ver um coelhinho branco de cartola, roupinha e guarda-chuva, dizendo que é um prazer conhecê-los e que ele é o guia desse jogo, e todos eles foram convidados para o jogo. Isso me lembra que perdi. O guia, pondo a mão, ou pata, próximo ao rosto, diz que talvez eles estejam se perguntando que tipo de jogo é aquele. Falando sozinho, diz que é claro que estão se perguntando, é claro que estão confusos. Então pede que permitam que ele explique tudo. A maioria fica confuso, até tem uma garota gravando ele. O Prota acaba se perguntando se ele é um boneco ou um coelho de verdade. Então vemos o CLT gritando, perguntando o que diabos está acontecendo, dizendo que não liga para aquela besteira de jogo, ou como caralhos o coelho chamava, e que ele estava super atrasado para uma entrevista mega importante de emprego. Enquanto o coelho o encarava, ele continua gritando e dizendo para ele não se esconder dentro daquela roupa de coelho e parar de falar besteira. Então o coelho pergunta o que ele quer dizer com besteira, já que aquelas informações eram muito importantes, além de que não tinha mais ninguém ali, exceto por eles. O coelho, voltando a ficar animado e sorridente, pede para que escutem com atenção, pois ele iria explicar as regras. Porém, o CLT está se tremendo de raiva. Agarrando o coelho pela gola, o CLT manda ele calar a boca e chamar um táxi ou coisa parecida para que ele possa ir embora. O coelho, com uma cara assustadora, diz que primeiro vem o tutorial do jogo. Então o coelho diz que ele deve aprender enquanto morre e o nosso protagonista fica com uma expressão de aterrorizado. O Prota tenta pedir para que ele esperasse um pouco, mas o coelho continua e diz que irá falar primeiro sobre as regras importantes do jogo, somente para satisfazer a curiosidade do CLT, e diz que não há ninguém além do próprio coelho ali. O Prota diz que pensava que aquilo era um sonho. O coelho, continuando, diz que, em primeiro de tudo, sempre respeite o guia do jogo. Então, o CLT que segura o coelho vê apenas um vulto branco e tem sua cabeça desconectada do resto do corpo.
enquanto o coelho diz que eles deverão respeitá-lo se quiserem continuar vivos. O prota, vendo aquela situação, fala que não era um sonho. O coelho, rindo ao lado do corpo do CLT, conta que ele morreu e pergunta se eles viram aquilo, além de que eles também morrerão se não seguirem as regras. Então as pessoas naquele grupo começam a se desesperar e até uma mulher grita alto. O coelho conta que agora tem exatamente 100 deles e pergunta se podem começar o jogo de verdade. Então repete que eles devem aprender enquanto morrem. O prota, completamente assustado, diz que aquilo não era um sonho, mas sim a realidade. Ele observa a cabeça do homem que morreu, ficando com as pernas fracas. Ele se ajoelha no chão, e enquanto todos estão desesperados e tentando fugir, ele fica lá, paralisado e olhando para o corpo do homem. O coelho, todo ensanguentado, diz que os arredores são perigosos e, como guia, deve dar a eles os equipamentos básicos. Enquanto ele diz abracadabra na frente do nosso prota, aparece uma pequena faca envolta em uma luz roxa, enquanto todas as pessoas recebem suas armas, que variam de machados, espadas e arcos. Eles acabam perguntando se aquilo é algum tipo de realidade virtual e que aquele coelho deveria ser um NPC. Enquanto o coelho começa a voar, eles dizem que ouviram artigos sobre como eles pegam os testadores desses jogos e apagam suas memórias para verem o realismo. O coelho, bem alto no céu, diz que eles podem pensar o que quiserem, mas quer saber se podem começar agora. Então, novamente com um rosto macabro, diz que antes de tudo, eles devem começar sobrevivendo o quanto for possível e que o jogo da dungeon começava agora. Então, o protagonista nos conta que foi assim que o jogo da dungeon, ou para ele, o inferno, começou. Enquanto vemos uma enorme planta-monstro rugindo para um monte de pessoas, ele diz que os monstros atacavam de todos os lados no escuro. Então vemos duas pessoas sendo atingidas pelas raízes da planta. Pessoas caídas no chão, enquanto ele continha armadilhas perigosas feitas para os matarem. Continua dizendo que, com o tempo, pessoas morriam sem parar e que alguém morreria se simplesmente se distraisse ou cometesse um erro. Então vemos as raízes indo pegar mais 4 pessoas que tentam fugir. Ele conta também que houveram vezes que eles tiveram que matar uns aos outros para sobreviver, e que isso era um jogo de sobrevivência no mais puro sentido da palavra. Em outro momento, vemos o protagonista sendo chutado enquanto alguém o chama de merdinha e manda ele soltar. Então, o prota, com o inventário aberto, diz que aquilo era para todo mundo comer mais tarde, enquanto um homem de óculos, segurando um enorme pedaço de carne, manda ele calar a boca, chamando-o de inútil da classe produtiva. O homem diz que pessoas como ele, que são da classe de combate, estão protegendo lixos como o prota, que não tem nenhuma habilidade de luta, enquanto colocam suas vidas em risco, e que se ele mandou o prota entregar algo, ele tem que dar sem falar nada. Então, o prota nos conta sobre as habilidades. Elas são basicamente outro tipo de arma que os participantes do jogo receberam. Elas podem fazer você usar poderes iniciais igual aos de um videogame. Coisas como força sobre-humana e poderes mágicos eram possíveis. Conta também que a maioria das pessoas receberam habilidades de combate. Então vemos o prota tristinho enquanto pensa nos seus status, e eles aparecem em uma janela na sua frente. Nome: Jong Daun. Saúde: 67 de 100. Energia: 34 de 100. Habilidades: Purificador, aprendiz nível 2, purifica as impurezas. Ele diz que aquela era uma habilidade inútil que não ajudava em luta nenhuma e que o máximo que aquilo fazia era desintoxicar carne de animais ou de monstros. O homem diz que ele deveria ser grato, pois, se não estivesse os parasitando, teria sido morto no primeiro dia, e que ele come a comida deles enquanto não ajuda nas lutas. O homem tenta extorquir o prota, dizendo que se ele tem um pouco de moral, deveria dar a sua comida. Mas o Seongu aparece e pergunta o que ele está fazendo. O homem, vendo o Seongu, se assusta e o Seongu diz que a comida é para ser distribuída amanhã. O homem tenta dizer que as lutas naquele dia foram extremas e que queria recuperar um pouco da sua vida. Mas o Seongu diz que não há exceções. Com o rosto de que vai matar aquele cara se ele falar mais alguma coisa, diz para ele esperar até amanhã. Então o homem vai embora resmungando, enquanto os dois o observam. O Seongu, ajudando o prota a se levantar, pergunta se ele está bem. O prota diz que sim e o agradece. O Seongu diz para ele não ligar para aquele cara disse, afinal todos estão uma pilha de nervos. O prota fala que está tudo bem e que não liga. O Seongu pede para que ele descanse, pois eles vão sair ao amanhecer e que o guia havia dito que eles chegariam ao ponto final amanhã. O prota pensa que também quer ajudar. E tirando sua faquinha do inventário, vai embora. Então, mais tarde na floresta, vemos uma enorme esfera rolando atrás de 3 pessoas.
Na verdade, não era somente 3 pessoas, mas sim pelo menos 6. Enquanto o coelho lá no céu diz que eles estarão com problemas se apenas olharem para frente. Ele conta que tem um monte de armadilhas por ali. Antes que o Seongwoo possa perguntar o que ele está falando, vemos uma pequena explosão, que acerta uma parte do grupo, fazendo com que eles sejam jogados. O Seongwoo fala para eles terem cuidado com os arredores. Devem correr enquanto desviam das armadilhas. E que eles não devem ficar para trás, pois vão morrer se pararem. Então vemos o Prota cansado. Ele, com a respiração pesado e quase caindo, pensa que está em seu limite. Já enxergando embaçado, vê as pessoas que estão correndo na sua frente e pensa que tem que seguir eles. Mas então ele pisa em uma armadilha, que vai aos poucos se transformando em um enorme buraco, até que ele cai lá dentro, e o Seongwoo vê o que aconteceu. Então ele grita, chamando pelo Prota. Em seguida, voltamos para a primeira cena, onde os 4 estão lá em cima e os amigos do Prota estão preocupados. O coelho conta que aquela armadilha tinha 0% de chance de sobrevivência. O arqueiro, vendo aquela enorme pedra se aproximando, fala para o Seongwoo que eles não têm tempo a perder. Ele pede desculpas ao Daun, mas não tem o que fazer. Então, correndo, fala para os outros olharem para o chão enquanto correm. O coelho, rindo, começa a provocar o Seongwoo, dizendo que achava que ele fosse próximo do Prota, mas na verdade o Seongwoo tinha um coração frio. O Seongwoo, enquanto corre, pede para que o Daun o perdoe.